Fala, bonita! Vamos saber então o que o seu corpo revela sobre a sua mente? Seu corpo é um diário das suas emoções, nada se perdeu, tudo está registrado na forma que você tem hoje, do seu olho, do seu quadril, suas pernas. Tudo em você revela sobre a sua história, sobre sua vivência, sua experiência. Nós já falamos em vídeos anteriores de traços como o da esquizoidia, traços de oralidade, traços da psicopatia. Cada um vai ter ali uma ferida emocional relacionada às habilidades, às potencialidades desses traços, também as suas dores, as suas manias. Tudo isso nós já falamos, então se você não assistiu às outras aulas, volta, ver as outras aulas para que você consiga acompanhar todos os traços. Hoje nós vamos falar sobre o traço masoquista, lembrando que nós aqui estamos falando da literatura e estamos falando de acordo com o que William Reis denominou para cada traço. Então, não leve em consideração o que você sabe hoje, como nós usamos essas terminologias hoje, tá? Nós estamos falando de terminologias do século que foram utilizadas no século XX. O traço que nós já vimos, né, o traço de esquizoidia, que é o traço esticado, o traço de oralidade, que é o traço redondo, o traço psicopata, que é o triangular invertido. Nós já vimos esses formatos de corpos e hoje nós vamos ver o traço masoquista, que é esse corpo quadrado, o formato do corpo quadrado. Fala para mim, você tem esse formato de corpo? Se você tem esse formato de corpo ou lida com alguém que tem o formato do corpo quadrado, já manda esse vídeo para ele entender como que funciona o traço de caráter masoca. Bem, o traço de caráter masoca está aí representado, como eu sempre digo, por esses bonequinhos do Divertidamente, faz todo sentido, né? E ele tem aí, olha, veja bem, esse boneco tem os seus traços aí quadrados, e assim também é o traço de um masoca. Ele vai ter o formato do seu corpo quadrado, então o rosto vai fazer um formato quadrado, ele vai ter aquela pontinha assim atrás do maxilar, aquelas pontas bem salientes, fazendo um formato quadrado. A sua cabeça, você olhando, você vê que tem um formato quadrado, mais reto. O formato do corpo são pessoas que têm as costas muito largas, né, bem fortes, não tem cintura, aquela pessoa que é reta, né? É uma pessoa que não tem cintura, é o formato de um corpo masoca, e tem as pernas grossas. As pernas, quando estão paradas, parece que elas estão fincadas no chão, elas estão firmes. Então, é uma forma de parar que é uma forma que você sente que é pesada, né? A pessoa está firme no chão. Então, formatos de corpo quadrado. Esse formato também de corpo, né, no rosto, no corpo, ele também tem uma característica no rosto que facilmente é identificada, que é o sorriso. O masoca, ele não sorri de forma a você olhar para dentro dele, seria isso, tá? Para que você não o julgue por aquilo que ele está mostrando. Então, o masoca, ele vai sorrir entre os dentes, né? Aquela pessoa fala, sorria, aí ela, né? Ou então assim, com a boca trancada. Essa é uma forma fácil de você pegar uma foto e identificar que aquela pessoa tem um traço de caráter masoca. Ela ou não amostra os dentes, ou ela vai sorrir com os dentes meio que trancados, que não gosta de sorrir. Então, uma característica bem fácil de você identificar um masoquista. São traços que possuem várias habilidades.
Uma das habilidades é o planejamento, são excelentes na questão de planejamento. Profissões de masoca que exigem, profissões, desculpa, que combina com o traço masoca, são essas profissões que exigem esse planejamento, sabe? Então, são excelentes auditores, são muito bons como gerentes de processo. Por quê? Porque tudo isso vai exigir planejamento, onde eles são muito bons. Eles são excelentes na questão do cumprimento de regras, atenção às regras. Isso tudo tem a ver com a sua dor emocional e vocês já vão saber já já. São aquelas pessoas que muitas falam assim: nossa, mas fulano é duro na queda. E parece que suportam sempre muitas coisas, né? E são caracterizados dessa maneira, que são duros na queda, assim que se fala de um masoca geralmente. São excelentes executores. Só que nós aqui temos uma característica. Nós vimos em traços anteriores, o esquizoide não gosta muito de executar, o oral não executa porque ele está perdido lá nas suas emoções e nos seus contatos, o psicopata ele tem o poder de mandar, mas não de executar, e o masoca ele vem completando aí esses traços, onde ele tem o poder de execução das coisas. Ele escuta as regras, ele obedece às regras, e ele executa da maneira que está sendo pedido. São excelentes executores, mas por ter esse formato do corpo mais pesado, sabe, aquela pessoa que passa realmente essa impressão de estar carregando muito peso, ser uma pessoa pesada, eles executam e executam com mais lentidão. Então, eles fazem planejados, fazem com perfeição, mas fazem de forma mais lenta. E isso é motivo de grandes conflitos nos relacionamentos, porque a pessoa quer que a pessoa vá lá e faça logo e anda, dá logo resultado e tudo mais, e essas pessoas com traço de caráter masoca são mais lentos, eles executam, mas executam com uma velocidade menor. E qual é a ferida, então, emocional de um masoca que faz ele ter esse tipo de comportamento? É a ferida da humilhação. Essa ferida emocional vai acontecer na época do desfraude, onde, sem intenção, lembrando sempre que todas essas feridas emocionais é a forma como a criança percebeu o mundo, como a criança entendeu a sua relação ali com as pessoas naquele contexto, tá bom? Então não tem nada a ver com o que o pai ou a mãe fizeram, e sim a forma como a criança interpretou aquela ação, aquela atitude, tá? E na época do desfraude, o masoca, ele internaliza isso como uma ferida emocional. Por quê? Porque o pai e a mãe, quando a criança está ali aprendendo a segurar ali as suas necessidades fisiológicas, o xixi, o cocô, ela não tem o controle do esfíncter, então ela acaba fazendo ali o número 2 na cueca, né? E na calcinha. E o que, que o pai e a mãe faz? Eles falam geralmente assim: você fez cocô, que nojo! Ai, vou ter que lavar tudo. Eca! Geralmente é dessa maneira que nós temos a tendência a reagir. E aquela criança, ela entende que o que sai dela gera humilhação para ela. Normalmente, ela é constrangida pelo que ela faz. E nesse caso aqui, são as suas necessidades fisiológicas. Ela não tem o controle, ela não tem o entendimento disso ainda, mas ela percebe que quando ela faz algo, ela é chamada a atenção de forma negativa. Então, essa pessoa com formato de corpo quadrado, ela tem essa ferida emocional da humilhação muito forte. Então, ela acaba tendo essas características que nós dizemos, que, né, foi dita aqui anteriormente. Ela se planeja muito, por quê? Porque ela não pode errar. Porque se ela errar, ela é chamada a atenção. Ela cumpre as regras, ela dá atenção às coisas, por quê? Porque ela não pode ser chamada a atenção. Porque tudo vai remeter a essa fase
dessa ferida emocional construída. Ela é muito dura na queda. Por quê? Porque ela não pode mostrar o que está dentro dela. Porque o que está dentro dela pode gerar humilhação. Vocês conseguem entender? Lidar com um traço de caráter masoca é você lidar com uma pessoa que está ao ponto de explodir o tempo inteiro, porque ela vai acumulando muitas coisas dentro dela, literalmente. São pessoas que têm até prisão de ventre, de tanto que acumula dentro de si coisas. Então, ela acumula emoções também, ela acumula sentimentos ruins também, fica tudo acumulado dentro dela. E quando essa pessoa ela coloca para fora, é aquela pessoa que você fala assim: fulano é muito legal, mas quando ela explode, então, quando ela explode, vem tudo para fora. Por quê? Porque ela acumula demais, tanto emoções e sentimentos, até mesmo energia, por isso que faz as coisas mais lentas, são mais devagar, porque tudo vai estar aí sendo levada a essa questão da sua ferida emocional, da humilhação em consideração, tá? Dessa forma que o nosso cérebro funciona. Não tem nada errado com você, masoquista, é somente a forma como o seu cérebro entendeu a sua situação, a sua vivência ali, a sua experiência com o mundo e gravou. E a partir a partir de então, você começa a ter todas as suas reações baseadas nessas informações primárias. E o que nós podemos aguardar, então, de um traço de caráter masoquista? São pessoas super leais, a lealdade faz parte desse traço. Uma força física e emocional, como já disse, né? São fortes para aguentarem tudo, né? E tem essa característica também na emoção, onde a gente diz que são duros na queda. Eles são muito cautelosos, isso vai estar relacionado à sua ferida da humilhação, porque não querem ser chamada a atenção de maneira nenhuma. São muito obedientes também pela mesma situação. E uma característica muito interessante desse traço é a determinação. Ele é um traço que começa e termina as coisas. É uma pessoa que não gosta de deixar as coisas pela metade. Deixar as coisas pela metade para essa pessoa é terrível. Então, se ela começa um curso, mesmo que ela não goste do curso, ela vai terminar. Se ela começa uma faculdade, mesmo que ela esteja odiando, ela vai terminar. Eles são pessoas que iniciam e terminam as coisas. Faz parte da necessidade do masoquista começar e terminar as coisas por causa da sua determinação. Se iniciou, tem que terminar. Uma outra característica que nós temos, e eu gosto muito de citar esse exemplo, é que a gente não deve aguardar, então, né, do masoquista, a questão do improviso. Lembra, eles possuem tudo programado, planejado. Por quê? Porque pode sair do controle. E saindo do controle, existe uma probabilidade deles serem chamados à atenção. E sendo chamada a atenção, vai direto na ferida da humilhação desse masoquista, desse masoca. Então, ele não sabe lidar com improvisos. E isso deixa totalmente desconcertado um traço de caráter masoca. Um exemplo que eu gosto de usar só para vocês entenderem, não tem nada a ver com as questões políticas que hoje se levantam, né? Que hoje tudo é muito misturado, mas uma característica de pessoa masoquista que não sabe lidar com o improviso é a Dilma Rousseff. Aposta aí que você já sorriu lembrando dos discursos da Dilma Rousseff, onde ela é pega de surpresa para falar algo e no improviso ela acaba falando aquilo que não deve, porque fica extremamente nervosa, extremamente constrangida e não sabem lidar com aquela situação. Então, improviso é uma coisa que eles odeiam, não gostam de lidar com improviso. Não são de muitos sorrisos, como disse, quando sorrindo, sorri de boca fechada, assim. E espontaneidade. Gente, não espere espontaneidade de masoca. Tudo para ele tem que ser extremamente controlado. Tudo tem que ser previamente dito, agendado, sabe? Ele tem que ter o controle das coisas para que ele não seja chamado a atenção. Então, como você espera que a pessoa seja espontânea? Ela não será espontânea.
Expressões e sentimentos é algo que aqui é bem interessante, porque podemos dizer que ele é 50-50. Ele não é tão expressivo e também não é tão dado às emoções, é uns 50-50, tá? Então é uma pessoa bem tranquila de lidar, vai ficar aí nesse meio a meio na questão das emoções e sentimentos. Não vai expressar tanto como moral, mas também não vai ser tão frio como um psicopata. Ele vai ter ali um meio termo. Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a questão dos masocas é que, como eles não gostam que nada saia da rotina, se você combinar algo com o masoca, tem que ser aquilo que foi combinado. Eles não estão, não são pessoas que vão aceitar ideias em cima da hora. Então, se você combinou algo, dificilmente ele vai aceitar que aquele algo seja desfeito em cima da hora. Quer ver um exemplo, mulheres? Se você combina com o seu marido de ir à praia e ele tem um traço de caráter masoca, ele se programou para ir aonde? Para a praia. Então ele já viu o tempo, ele já pensou aonde ele vai parar, ele já pensou que horas que ele vai chegar, que horas que ele vai sair, aonde que ele vai comer, que horas que ele vai beber a água, se ele vai pedir picolé ou não. Assim funciona a cabeça de um masoca, tá tudo dentro dele. Aí você, do nada, no meio do caminho da praia, fala assim: ah, mas vamos dar uma passada no shopping? Ele não vai. Por quê? Porque na cabeça dele, ele já tem toda uma rotina para ir para onde? Para a praia. Então, não tente mudar isso no meio do caminho, fazendo disso um improviso, porque não vai rolar. Se você programou de ir a um lugar, ele vai àquele lugar que foi programado. Uma outra coisa que gosto muito também de falar sobre esse traço, que gera também muitos conflitos, é a questão das regras, atenção ao cumprimento e cumprimento de regras. São pessoas que precisam de direcionamentos claros, porque o maior medo dele é errar, porque errando ele pode ser humilhado, ele pode ser chamado a atenção. Então, quando você for dar alguma regra, você dê detalhes. Quando você for dar alguma atividade, dê detalhes, tá bom? Eu gosto muito de usar, mães, o exemplo do extrato de tomate. Você pede para o seu filho ir ao supermercado comprar molho de tomate para você. Aí, a nós que somos donas de casa, a gente sabe, chega na seção de molho de tomate e vários molhos de tomate. Se você não foi claro, não foi específico no molho de tomate que você quer, esse jovem que foi comprar o molho de tomate para você, que tem a traço de característica masoca, ele vai te ligar várias vezes. Mãe, tem um molho de tomate aqui de 1,50, de 1,49, de 1,30. Você quer qual? Ah, traz qualquer um. Não, eu percebi aqui que um tem 12 tomates, o outro tem 8 tomates e o outro tem 5 tomates. Leva qual? Aí você fala, o que você achar melhor. Aí ele vai te ligar de novo. Eu percebi que tem um aqui que levando 2 sai a tantos reais, mas aí tem o outro que tem 340 gramas, o outro 180 gramas. Você prefere qual? E ele vai te ligar incessantemente porque você não foi clara na sua tarefa, no que ele deveria executar, para que ele não sofra nenhum tipo de repreensão que gere essa humilhação, essa insegurança vai fazer com que ele te ligue várias vezes. Você consegue entender? Agora traz isso para um campo das ações de um adulto. É um adulto inseguro quando você não dá a ele clareza daquilo que deve ser feito, que deve ser executado e daquilo que você espera. Uma outra característica também, se ele acertou, vamos supor que você tenha uma esposa que ela é masoca, aí ela fez uma vez para você um bolo de chocolate com café. Botou café na massa e você achou maravilhoso aquele bolo, você elogiou aquele bolo. Toda vez que ela fizer bolo de chocolate, ela vai botar café. Aí você vai falar, caramba, mas é sempre o mesmo bolo. Sim,
Por quê? Porque ela não sabe improvisar, ela não sabe lidar com improviso e ela acertou daquela vez, você gostou. Então, qual é a tendência? É ela fazer sempre a mesma coisa para que ela não erre. Vocês conseguem entender esse traço? É um traço que acaba sendo um traço que vive muito de rotina. É sempre a mesma roupa, é sempre o mesmo perfume, é sempre a mesma comida. Por quê? Melhor repetir do que errar. Melhor repetir do que ser chamada a atenção e sofrer ali a dor da humilhação. Você entendendo que você é uma masoca, você pode desconstruir isso e isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais leve. A terapia ela existe justamente para isso, para desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades como uma masoca e saber também controlar toda essa impulsividade para aquilo que é negativo do seu traço. Então, eu como especialista de análise corporal e analista de traços, eu consigo fazer com que você entenda melhor a si mesmo e consiga dominar o seu traço da melhor maneira possível, explorando aquilo que você tem de bom. Então, vamos dar continuidade ao que nós não podemos. Como você vai lidar, né? A gente já falou aqui do que não devemos aguardar de um masoquista e como você vai lidar, então, com ele. Eu já falei bastante, mas continuando aqui. Você não deve fazer surpresas. Ai, gente, quer acabar com o masoca? É fazer uma festa surpresa. Surpresa! Pronto. Era algo para ele ficar feliz e ele vai ficar extremamente irritado. Por quê? Porque pode fugir do controle, ele não estava sabendo, enfim, é muito ruim. Direcionar bem as tarefas, como nós já falamos aqui, o exemplo do molho de tomate. Não discuta com essa pessoa em público, não fale alto na frente de outras pessoas, isso gera esse sentimento de humilhação. E uma outra característica é que o masoca ele também possui seu momento caverna. Lembra lá do esquizoide? O esquizoide ele tem seu momento caverna de ficar quietinho. E o masoca ele tem o seu momento caverna, na verdade, para aliviar a tensão de tudo aquilo que ele carregou ao longo da vida. Então ele precisa, de repente aquele dia foi muito difícil e como eu digo ao longo da vida mesmo, tá? Eles acumulam coisas que são de sempre para sempre. E às vezes o dia foi muito difícil, ele precisa daquele momento quietinho para se esvaziar, tá? Então respeita o momento caverna aí de uma masoca. E para você, masoca, uma dica para a gente finalizar essa aula de hoje e partir para o próximo traço, que é o traço rígido. Você, masoca, não precisa carregar o peso do mundo nas suas costas. Eu costumo dizer que o problema que a pessoa ela foi capaz de realizar, ela também é capaz de resolver. Então, se a pessoa se enfiou no problema, ela vai resolver. Você não precisa resolver tudo para todo mundo, para que as pessoas gostem de você, para que você seja querido. Você é uma pessoa espetacular. Então, pare de levar o peso do mundo nos ombros, por isso esses ombros tão largos, essas costas tão largas. Pare de tentar ser aí o salvador da pátria. Esse traço tem realmente essa característica apaziguadora, mas muitas das vezes isso sobrecarrega demais o emocional e até mesmo as outras áreas de um masoquista. Então, é entender que você tem habilidades maravilhosas, mas também precisa colocar limites. Esse é o ponto aí, a deixa para o traço de caráter masoquista. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o traço de caráter masoca. Muitas outras informações estão também no meu e-book que eu falo sobre a identidade emocional dos corpos, onde você pode ali ter esse material para você acessar sempre que necessário, além desse complemento aqui dessas aulas. Vejo vocês, então, no próximo traço, que é o traço de caráter rígido. Espero vocês. Até a próxima. Um grande beijo e tchau!